Olá, meus amigos, vamos falar sobre o discurso do Jair Bolsonaro no Fórum de Davos. Veja bem, o Jair Bolsonaro foi convidado para apresentar as suas propostas, o que ele tem a dizer sobre o que vai fazer para se relacionar com os demais países. E aí entra a área de economia, de política, de meio ambiente, né? Bom, o que esperar do Bolsonaro? O Bolsonaro teve, na verdade, 45 minutos para falar. Desses 45, ele só usou 6 minutos e meio. E a repercussão foi um fiasco. Numa palavra, foi um fiasco a fala do Jair Bolsonaro. Primeiramente, assim, totalmente perdido, despreparado, até parece que não tinha assessoria, e sequer para a leitura do texto foi uma coisa vergonhosa. Um texto inútil, muito geral, que não diz nada. Por exemplo, não apresentou nenhuma proposta concreta do que pode fazer para melhorar as relações do Brasil com os demais países, para melhorar a economia, não trouxe nada de criativo, nada de útil, de fato. Ou seja, a repercussão mostrou que foi um fiasco. Foi um fiasco e nós temos inclusive aqui, por exemplo, o Kennedy Alencar, ele vai dizer o seguinte, que a plateia de Davos desaprova o discurso raso do Bolsonaro. Ele utiliza o discurso raso do Bolsonaro. O presidente desperdiçou o palco internacional. Antes de continuar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Então veja bem o que o Kennedy Alencar diz. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso raso e simplista em Davos. A fala curta de apenas 6 minutos e 31 segundos não foi bem sucedida pela plateia. Bolsonaro deu recado econômico desejado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Também citou Sérgio Moro, o ministro da Justiça, seu avarista ético e moral perante a comunidade internacional. O economista Robert Shiller, prêmio Nobel de 2013 e um dos presentes na sessão de abertura do Fórum Econômico Mundial, reagiu assim: ele me dá medo. O Brasil é um grande país e merece alguém melhor. Ben Marlow, editor do jornal conservador britânico, The Telegraph, escreveu que era justo dizer que Bolsonaro não correspondeu às expectativas. Considerou que o discurso brasileiro não teve vida, mas chavões. Afirmou que acredita que Bolsonaro não será convidado tão cedo a voltar ao palco suíço. Brian Winter, editor-chefe da revista America's Quarterly, recebeu mensagem de pessoas que viram Bolsonaro ao vivo na Suíça. Desastre, constrangimento geral. Realmente bizarro foram algumas expressões que chegaram ao Inter. Enfim, o presidente brasileiro desperdiçou uma oportunidade internacional devido ao discurso fraco. Para efeito de comparação, Lula discursou durante 17 minutos e 47 segundos em 2007. Dilma falou durante 33 minutos e 8 segundos no ano de 2014. Basta assistir aos discursos no YouTube para ver a diferença em relação a Bolsonaro. Bom, o discurso Bolsonaro como o Paulo Henrique Amorim, do Conversa Fiada, afirmou, parece até mesmo um estudante do primeiro grau que vai apresentar algum trabalho, por exemplo, na sala de aula ou numa dessas feiras de ciência e que treme todo, que não sabe como se posicionar. Então, teve tudo de errado, né? O discurso é oco, vazio, não traz nada de concreto. A postura dele é uma postura vergonhosa de quem está com medo, se colocou como um submisso, colocou o Brasil como submisso, né? Como se tivesse pedindo um favor, né, esmola, estamos aqui, o Brasil é rico, tem isso, tem mata, tem isso, tem aquilo, tem um Pantanal, tal. E aí ainda falou naquele discurso da esquerda, contra a esquerda, que nunca mais a esquerda vai assumir poder. Então, se mostrou totalmente despreparado, nervoso, sequer soube ler um texto
de fato, como se deve ler, pelo menos já que é para ler, não tem problema que faça leitura, mas que demonstre segurança. Então, o discurso é oco, vazio. Oco porque exatamente não trouxe nenhuma proposta concreta, apenas vendeu o Brasil como se fosse vender para um turista. Como se faz qualquer aluno comum do primeiro grau que vai falar alguma coisa. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo exatamente que foi um fiasco, mas grande parte do jornalismo que cobriu a fala do Bolsonaro se mostrou exatamente, até de certa forma, constrangido. Não é? Por quê? Porque o Bolsonaro não disse para que veio, não trouxe nada de concreto. Tá? Então, quem quiser tirar as dúvidas é só verificar exatamente o que pode, qual a repercussão que de fato teve esse discurso do Jair Bolsonaro. Bom, é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades e divulgar os nossos vídeos. Até mais.